Olá, eu sou a Yara Cinta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar o trabalho 3032, Economia versus Vidas, Dilema Real ou Falácia, cujo objetivo é discutir o balanceamento entre economia e saúde, explorando o possível dilema entre salvar vidas ou a economia. A Covid-19 representa a mais séria ameaça à saúde pública desde a gripe espanhola de 1918. O contágio é elevado. Não há vacina ou remédio comprovado cientificamente para a cura da doença. Entram em ação, então, as chamadas medidas não farmacológicas, desde medidas de higiene, uso de máscaras, até medidas de confinamento. Hoje já há vários cases de sucesso das estratégias de confinamento para a contenção do vírus em vários países. No caso brasileiro, estados e municípios ordenaram medidas restritivas e de confinamento variadas. Entretanto, essas ações levaram a conflitos com o presidente, que mostrou-se contrário às medidas restritivas, alegadamente por acreditar que causam sérios efeitos na economia que o país não pode arcar. A despeito da epidemia, o presidente defende que é preciso interromper as restrições da quarentena, abrir o comércio e as escolas, enfim, fazer girar a economia. E isso está ocorrendo por todo o país. O campo da economia utiliza métodos para avaliar o valor das vidas, mas a análise econômica convencional ela é centrada nas questões de custo-benefício, não fazendo considerações éticas. Mas no caso da pandemia, seria eticamente lícito o sacrifício de vidas com base somente em cálculos de natureza econômica? São questões que nos fazem refletir. Segundo o FMI, a pandemia do Covid-19 está infligindo altos e crescentes custos humanos em todo o mundo e está impactando severamente a atividade econômica. Traz a perspectiva de uma recessão prolongada e severa de magnitude e duração incerta para a economia mundial. A instituição projeta uma queda acentuada da economia global de menos 4,9% em 2020. Esse número foi ajustado para baixo no relatório de junho da entidade. É um resultado muito pior que a grande crise financeira de 2008 e 2009. As perspectivas para a recuperação econômica também são preocupantes, pois pesquisas mostram que em períodos de pós-recessão, o crescimento econômico acompanhado de uma estabilidade financeira, ele não retorna imediatamente ao nível de PIB anteriores. É fundamental, então, priorizar a contenção e fortalecer os sistemas de saúde em todos os lugares. Medidas financeiras de suporte à contenção vêm sendo implementadas nos diversos países em maior ou menor grau, visando auxílio a pessoas, empresas e organizações sociais. Embora comparativamente a outros países o Brasil apresente medidas tímidas, o Ministério da Economia afirma que medidas atendem à indústria, comércio e serviços, bem como aos trabalhadores. Eichenbaum e Trabant estudaram a interação entre decisões e epidemias e mostraram que há um trade-off entre a gravidade de uma recessão de curto prazo e a saúde. Em outras palavras, a decisão de reduzir o consumo e o trabalho, que é fator de recessão de curto prazo, reduz a gravidade da epidemia medida pelo total de mortes. Eles projetaram a melhor política simples de contenção para os Estados Unidos e encontraram que tal política salva cerca de 500 mil de vidas. Os governos não serão capazes de minimizar as mortes por Covid-19 e o impacto econômico da propagação do vírus. Então, manter a mortalidade mais baixa possível é a maior prioridade. Entretanto, acena-se com a possibilidade de que decisões priorizando a saúde possam impactar positivamente os resultados econômicos de longo prazo. O FMI, por exemplo, ressalta que quanto mais rápido o vírus parar, mais rápido e mais forte a recuperação será. Correia e Werner usaram dados econômicos das cidades dos Estados Unidos durante a gripe espanhola de 1918, comparando os efeitos das medidas tomadas para conter a doença e o impacto na economia. Medidas incluíram o fechamento de escolas, igrejas e outros locais de aglomeração, quarentena de casos suspeitos e horas de trabalho restritas. Cidades que tomaram essas medidas mais cedo por mais tempo tiveram redução na mortalidade e uma recuperação da economia mais rápida. Cidades que não fizeram nada disso, a mortalidade foi elevada e o impacto da pandemia na economia não só foi significativo, como essas cidades levaram mais tempo para conseguir voltar a crescer. Quando a escrita do artigo, havia cerca de 5,5 milhões
de casos mundo afora e hoje já são mais de 10 milhões casos no mundo e cerca de 500 mil de mortes. Infelizmente, o Brasil alcançou o segundo lugar mundial em casos e mortes por Covid-19, com quase 1,5 milhão de casos e mais de 60 mil mortes. Posições políticas e discursos do presidente e governo encorajam a população a desafiar o confinamento, juntamente com a falta de medidas efetivas e estratégias firmes de combate ao vírus, como testes em massa e rastreio, dentre outras. Paralelo a isso, a economia vem caindo de maneira dramática. A projeção do PIB para 2020 é negativa em 9,1%. No trabalho escrito, essa é uma projeção que foi revista para baixo. No trabalho escrito, ela era de menos 4,1% no ano de 2020. A taxa de desemprego está acima de 12% e alegam analistas que pode passar de 15% no ano, afetando cerca de 13 milhões de pessoas. Dólar a 5,50, fuga recorde de capitais estrangeiros. Em suma, não estamos indo bem na contenção da pandemia e nem na economia. Há evidências de que a queda na economia é inevitável. São as considerações finais. Medidas restritivas têm efeito significativo em salvar vidas e em parar o vírus. E que, quanto antes isso ocorrer, mais cedo e forte será a recuperação econômica. De certa maneira, nossos resultados aqui no Brasil estão provando isso. O confinamento pouco efetivo vem estendendo a quarentena, levando um elevado número de casos e mortes, bem como dificuldades de recuperação econômica. A pandemia está trazendo também uma janela de oportunidade para se pensar e planejar o futuro, buscando se preparação para novas pandemias, implementar medidas alinhadas com soluções das mudanças climáticas e um novo paradigma voltado para o desenvolvimento sustentável, mais justo e democrático. Infelizmente, com a atual crise política brasileira, sanitária e econômica, é possível que a janela se feche sobre nós. Como se diz nos filmes juvenis, perderemos o portal. Aqui eu encerro. Muito obrigada.